Tudo bem com você? Eu sou o Gil Mori, terapeuta e facilitador de constelação familiar. E hoje vim fazer uma pergunta para você que é terapeuta sistêmico, para você que é facilitador de constelação familiar, ou mesmo está no seu processo, né, de formação, de treinamentos, você que já terminou também a sua formação e gostaria de se especializar ou trazer novas ideias daquilo que está no campo das constelações hoje, ou mesmo quer se aprofundar na abordagem online. Pois eu percebo algumas vezes, diante a supervisão e a pesquisa, que muitos terapeutas, muitos facilitadores gostariam de melhorar a sua relação com o seu cliente, desenvolvendo outras formas, recursos para conseguir aprofundar, porém ainda não encontrou o seu caminho, a sua trajetória. E aqui eu venho te apresentar o COM, a constelação online, onde eu me inspirei em 3 pensamentos, na verdade 4, 5, pois essa metodologia ela tem a ver como eu trabalho no setting terapêutico individual com os meus pacientes e também de forma online, ao qual é uma maneira muito sustentável, essencial e pontual, porém altamente segura e amorosa, pois nós sabemos que os processos de transformação, eles acontecem quando nós nos sentimos seguros, acolhidos e tocamos no essencial do amor. Isso que o Bert Hellinger nos traz tanto dentro do seu pensamento, da filosofia sistêmica ao qual ele nos traz. E eu trouxe isso, claro, diante de todo esse desenvolvimento da pandemia, ao qual a gente começou a desenvolver essas relações do atendimento online. Porém, há 7 anos eu sou facilitador de constelação familiar e há algum tempo, acho que já no 2º ano eu comecei a atender de forma online, pois haviam poucos facilitadores e existia uma demanda muito grande, ainda existe essa demanda, para falar a verdade, porém, naquela época a gente precisava encontrar os recursos da época, aquilo que tinha dentro do seu desenvolvimento, para que a gente pudesse fazer esses trabalhos, né? Pois aqui no Brasil, a prática em grupo, ela é, assim, a mais utilizada dentro do caminho sistêmico da constelação familiar. Porém, não é a única. Existem inúmeros consteladores, facilitadores que fazem os processos meditativos de constelação interna. Existem também outros processos com objetos diferentes dentro da constelação, além dos bonecos e até mesmo hoje que está muito em alta o processo com a água, e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que tem uma eficácia tão grande quanto o uso dos bonecos, como na constelação na água, e com o baixo custo para as ferramentas que você vai desenvolver, né? Às vezes você ou seu paciente naquele momento não tem aquele material que é o necessário, aspas, e eu vou te mostrar que a gente pode utilizar aquilo que o paciente tem com os recursos do aqui e do agora para você desenvolver uma constelação online de uma forma muito simples e com um potencial de um processo de cura enorme. Então, para que eu fale um pouquinho sobre esse processo, eu tenho que te colocar que o COM, ele é um desenvolvimento de 16 aulas. E dentro dessas 16 aulas, que acontece uma vez por semana, eu vou te entregando uma metodologia onde você vai desenvolvendo na prática. A gente não vai ter nenhum encontro presencial, para que você entenda que pode ser acessado esses campos de informação que eu acho um dos potenciais de desenvolvimento da constelação familiar em qualquer lugar do mundo, sendo
presencial ou não. E quando você consegue ter intimidade no diálogo com esse campo de informação, você consegue estruturar o que eu gosto de chamar de ritual de transformação, que é um exercício ou um desenvolvimento de um processo de melhoria contínua na sua vida. Então você entrega um ritual, um exercício no final, ao qual a pessoa vai continuar praticando um comportamento sistêmico de pensar, sentir e agir através daquilo que foi desenvolvido dentro da sua constelação. E essa prática, esse olhar, ele é desenvolvido desde o primeiro encontro, né? A gente vai percebendo como a gente pode encontrar a linguagem e comunicação dos nossos pacientes. E para que a gente consiga entender essa linguagem, essa comunicação, eu trago algumas influências da hipnose e do metamodelo, ao qual a gente vai começar a identificar se o nosso paciente ele é sinestésico, auditivo ou visual. E por que essa pode ser uma oportunidade de diferenciação do seu trabalho? Pois no processo online a gente não tem a corporalidade, né, que nos ajuda a entender a ressonância do nosso paciente quando ele encontra o emaranhamento, e a gente consegue fazer com que ele se constele, que ele entre no insight da ressignificação e mudança do seu processo. Então, esse lugar que é a corporalidade, já que a gente não consegue se aprofundar dentro dessa relação, a gente pode entender qual é a comunicação e a percepção da linguagem do nosso paciente. A partir do momento que eu entendo qual é esse viés, eu vou desenvolver o ritual ou exercício a partir dessa linguagem. Não quer dizer que ele é sinestésico, que eu vou querer mudá-lo ou transformá-lo para visual ou auditivo. Não, mas eu sei que se o meu paciente ele é auditivo, eu posso trazer nesse ritual de transformação uma música ao qual vai ajudar ele se conectar com os recursos internos, pessoais e da sua família. Se ele é visual, eu posso construir um mapa ao qual ele vai se conectar durante 14 dias para o fortalecimento dessa atitude, né? E se ele for sinestésico, eu posso fazer um trabalho ao qual a gente vai trazer uma sensibilidade para esse corpo, que pode ser no banho, né? Pode ser numa cadeira, né? Pode ser com um tecido, uma capa ou uma roupa, que isso ajuda bastante dentro desse processo. E assim fazer com que ele continue a fortalecer aquilo que um dia foi negado ou aquilo que ele está reconstruindo dentro do seu processo de cura. Então esse é um dos passos aos quais a gente aprofunda dentro do como. Eu acho que um outro passo também que é muito importante é a atuação do facilitador mediante esses processos de desenvolvimento. Como? Se eu sou um facilitador e estou dentro de um processo de campo, eu vou fazer um processo de intervenção, eu vou fazer um processo de interferência, eu vou fazer um processo de interação. É o que eu chamo de triangulação sistêmica para o facilitador, o processo IN. E por que nós buscamos esse pensamento? Por que ele é importante a gente entender desse desenvolvimento? Lembra lá? Se eu tenho uma pessoa que ela é sinestésica, os processos de interação dentro desses rituais, ele vai ser muito mais importante do que eu tentar contextualizar num processo de intervenção, né? Então, se eu tenho esse processo de construir o ritual junto a essa pessoa desse campo, eu vou fortalecer a comunicação e amplificar o desenvolvimento desse ritual de transformação.
Se eu faço um processo de interferência, o que é interferência? Se eu mudo, eu como facilitador posso testar o campo junto com o meu cliente. Então eu peço para ele mudar as peças, desenvolver um novo processo, e esse lugar de intervenção está ligado aos processos de pessoas que são visuais. Então, quando ela olha para essa configuração e essa mudança, ela vai conseguir ler a configuração desse campo e ter uma organização um pouco mais centrada, né, nesse lugar que é o visual. E se eu tenho uma intervenção, uma contextualização desse processo, se é histórico ou biográfico, eu vou estar ligado aos processos auditivos, aos quais essa pessoa que ela tem um lugar na construção da palavra, na interação desse processo interno. Quando eu tenho uma intervenção, ela vai estar ligada, né? Ela vai ter essa construção do significado da palavra de uma maneira que é um potencial a ajudá-la dentro desse processo. E para isso, a gente vai estar trabalhando também aquilo que é a base dos processos dentro do pensamento sistêmico, que é o pensar, o sentir e o agir. Entende por que a gente está ligando esses movimentos dentro dessa estruturação que é o como? Então nós vamos passar por 4 fases que a gente vai falar sobre o acolhimento à dificuldade do nosso paciente, junto às ordens da ajuda. Nós vamos olhar para aquilo que é a terra ou a construção da família e esses recursos, o processo de integração e intervenção desse facilitador, qual vai ser o papel dele nesse campo, e a ratificação do pensamento junto o reconhecimento dos novos recursos que vão ser utilizados nesses dia a dia. Então, esse processo, ele vai ser entregue para você nessas 16 aulas de uma forma muito prática, online, ao qual, quando nós estaremos mais ou menos na 10ª aula, você vai começar a praticar online com alguns pacientes e trazer pacientes ou clientes e trazer essa experiência para que a gente possa ampliar cada vez mais quais são as possibilidades e entregando o repertório ao qual é necessário para que você consiga desenvolver os seus atendimentos para o maior número de pessoas ou o maior número de casos possíveis, né? Porque é isso que a gente quer, que a gente consiga ter liberdade de atender as variedades de desenvolvimento que o nosso paciente, o nosso cliente, ele está realizando, seja uma forma de uma sensação, de um sentimento, de uma intenção, de um pensamento, ao qual você vai conseguir acolher nesse sintoma e nessa dificuldade que o seu cliente traz, né, como uma problematização. Então, o com, ele tem esse movimento de trazer isso através da ação, da prática, do dia a dia, do seu processo como facilitador de constelação familiar, terapeuta, professor, ou conhece sobre essa abordagem, ok? Se você tiver alguma dúvida ou querer ampliar mais sobre essa perspectiva, traz para mim as suas questões. Eu e minha equipe, a gente vai estar aqui para conseguir elucidar essa prática para que você tenha o melhor possível da metodologia dessa abordagem. E como eu já trouxe aqui para você, é extremamente prático, seguro, confiável e amoroso. Pois algumas vezes a gente tem o receio do desenvolvimento online, com medo desse distanciamento e a particularidade de diálogo com o campo. E eu vou te mostrar que isso existe
de uma forma segura, ao qual o seu paciente, estando à distância, você pode acolhê-lo, trazendo aquilo que é o mais importante dentro desse processo de transformação, porém com amorosidade e segurança. Os pontos principais do COM têm a ver com essas duas palavras, segurança e amorosidade. Um beijo e até o nosso próximo encontro.